Olá, viva! Hoje vou falar sobre o custo da mudança de contexto e como o reduzir. O tempo que temos é finito e por isso quando fazemos o nosso trabalho e percebemos melhor isso quando temos todas as nossas tarefas para fazer em sobrecarga e eventualmente a acumular mais do que uma função. Eu quero começar este episódio com duas perguntas para ti e dependendo do que estás a fazer, podes ou não ser capaz de respondê-las com precisão, mas podes estimar. Então, aqui vão. Quantas aplicações informáticas diferentes utilizas durante o teu dia para fazer o teu trabalho? São 3, 6, 10, 12? E quantas atividades diferentes fazes no teu dia de trabalho? No meu caso, sei que tenho algumas. Uso, por exemplo, o Trello, o Mega, o Dropbox, a aplicação Notas no telemóvel, as plataformas de redes sociais, dos cursos. E quanto ao tipo de tarefas, também temos diferentes tipos que se podem distribuir por atendimentos individuais, reuniões, análise de dados e informação, processos, planeamento e estratégia, criação de conteúdos para a capacitação online, para as plataformas e redes sociais, workshops nas organizações, consultoria estratégica, aulas, etc, etc. Faço esta pergunta porque a mudança de contexto de tarefa ou de trabalho digital tem um custo no nosso dia-a-dia. E para mim, que ao longo de mais de 20 anos de trabalho tenho acumulado muitas funções, vejo o tempo como um bem precioso e faço tudo o que me é possível para evitar esse custo. Quando digo mudança de contexto, refiro-me a alternar entre duas aplicações ou tarefas diferentes, como passar do Trello para as folhas de cálculo do Google ou do Slack para o Mega, ou como passar de criação de conteúdos para atendimentos individuais ou reuniões. É passar de uma aplicação para outra ou de uma tarefa para outra. Esta é uma questão muito importante para mim porque quando comecei a trabalhar como diretora, comecei do zero. Foi fazer o trabalho de abrir as portas da organização e dos serviços. Muita coisa tinha de ser criada na altura e não tínhamos o acesso à informação como temos hoje. Lembro-me que estava muito concentrada no gabinete a criar os documentos de suporte à atividade, como regulamentos internos, desenhar os serviços ou funcionamento, quando subitamente me batiam à porta para me dizer ou perguntar algo. Após interromperem-me, e sobretudo quando me dedicava a assuntos mais complexos, apercebia-me de que estava algum tempo a voltar ao estado de pensamento anterior. E isso fazia-me despender mais tempo que não tinha para concluir as tarefas. Decidi, assim, implementar medidas para evitar essas interrupções, alternar entre tarefas diferentes e passei a evitar esses custos. Mais tarde, quando me comecei a interessar por metodologias ágeis como o Scrum, houve um momento em que li um livro quando vi algo que me despertou imediatamente a atenção. Referia que trabalhar em vários projetos em simultâneo ou guardar um trabalho inacabado e passar para outro e depois para mais outro é improdutivo. As perdas por troca de mudança de contexto são puro desperdício e representam até 20% cada vez que se faz essa alternância. Descobri ainda outro estudo interessante sobre o mesmo assunto, este sobre aplicações. Os investigadores queriam descobrir quanto tempo e energia são desperdiçados quando se alterna entre várias aplicações diferentes, porque se pensarmos, não é apenas o ato físico de premir teclas que exige esforço. As interfaces das aplicações, os layouts e as suas finalidades também são muito diferentes. E o que acontece na realidade é que, ao mudarmos de aplicação, não começamos imediatamente a trabalhar. A nossa mente tem de se orientar. E foi por isso que os investigadores se propuseram descobrir quanto tempo é necessário para a mente se adaptar. Dizem que, em média, o custo de uma mudança é de pouco mais de 2 segundos e que o utilizador médio alterna entre diferentes aplicações e sítios web quase 1200 vezes por dia. Quando ouvimos 2 segundos pela primeira vez, podemos pensar, não é nada de especial. Mas quando pensamos na quantidade de vezes que alternamos entre aplicações e sítios web e todas essas coisas, são quase 1200 vezes por dia. Se fizermos as contas, significa que as pessoas deste estudo passaram quase 3 horas por semana, se contarmos 5 dias de trabalho, a orientarem-se depois de mudarem para uma nova aplicação. Bem, ao longo de um ano, isso corresponde a quase 5 semanas de trabalho. 1 mês e 1 semana.
penso que é muito tempo perdido simplesmente a passar de uma aplicação para outra. E além disso, o reajustamento constante também tem outro custo. Por isso, se pensarmos 3 horas por semana não é assim tão importante, é mais do que isso. A psicologia e a neurociência mostram que a mudança de contexto faz aumentar a produção de cortisol no cérebro, dificultando também a nossa concentração. E é a isso que me refiro também quando tem outro custo. Com sinceridade, percebo perfeitamente que isso seja verdade e já vi a minha eficiência e a minha produtividade diminuírem quando alterno tarefas ou aplicações. E como tenho consciência de que a alternância de contexto me faz gastar mais tempo a fazer as tarefas, houve algumas coisas que tive de mudar, não só por causa do tempo, mas também para evitar que a minha mente se possa sentir um pouco mais confusa, que também tem impacto no nosso bem-estar, na nossa saúde. Por isso, fiz algumas coisas que alteraram esta situação. Quanto menos mudarmos de contexto, menor será o custo e faremos mais com menos esforço. Então, a primeira coisa que fiz é começar a planear a minha semana de trabalho ideal. E como faço isso é definir temas para cada dia ou períodos de trabalho. Esta semana ideal para mim varia conforme o contexto. Por exemplo, tenho alturas do ano que faço mais programas de capacitação nas organizações e outras em que não faço. Então vou-te dar aqui um exemplo de um dos meus contextos. As segundas-feiras são os meus dias de análise e planeamento, as terças de criação de conteúdos para os programas e plataformas, quartas para as sessões individuais e quintas dedico-me às aulas e consigo assim manter-me mais concentrada e produzir mais. E como tenho algumas em que tenho mais dificuldade, como por exemplo fazer vídeos, ter o tema do dia definido permite-me acordar de manhã e pensar: ok, hoje é dia de vídeos, vamos lá entrar no mood certo. Posso não gostar muito de fazer vídeos, mas hoje é dia de vídeo, por isso vamos ao trabalho. É muito comum termos algum tipo de tarefa que gostamos menos de fazer, como tal, esta também é uma forma de tornar mais fácil o concretizar, porque de certa forma já estamos a visualizar e a preparar-nos. Outra coisa que fiz quando comecei a trabalhar e a perceber-me desse custo, naquele exemplo que dei no início, foi implementar algumas diretrizes e alterar o plano de comunicação para a minha equipa, para que não me interrompessem a qualquer hora e não sentissem também que poderiam não me estar a transmitir a informação no momento certo. Por outro lado, da parte da equipa, para que não sentissem que têm de parar o que estão a fazer e verificar as mensagens a qualquer hora sempre que há uma notificação. Não quis que fizessem isso, mesmo que a notificação fosse minha. Por isso, não espero que ninguém esteja a ver mensagens a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, nem que me respondam ou a qualquer outra pessoa a qualquer momento. Por outras palavras, decidi desde muito cedo não encorajar a ver mensagens a qualquer hora, porque é fácil adivinhar o que acontece quando andamos para trás e para a frente a ver mensagens, notificações o dia todo. Não somos capazes de nos concentrar no que estamos a fazer. E aqui está a questão. Como líder, é importante que dês permissão à tua equipa para não estar à tua disposição e não ter de responder imediatamente. E o ideal é criar um plano de comunicação que preveja isso e criar as condições para acontecer dessa forma, evitando até preocupações de poder estar a perder algo importante. Isto é muito importante. Com os exemplos que dei, vimos que uma tarefa concluída de uma só vez, ou seja, executada de modo contínuo, será concluída muito mais rápida e eficazmente do que a realização da mesma tarefa em várias tentativas, o que acontece quando o trabalho é interrompido. Todos os projetos, todas as tarefas a que te dedicas exigem uma certa dose de atenção, energia e concentração para poderem ser executadas. Quando alteras de tarefa para tarefa, alteras o enfoque da atenção de um tema para outro. Há uma quebra e depois, para passar à ação, o cérebro precisa de carregar o contexto daquilo que estavas a fazer para a memória operacional. Normalmente são necessários 10 a 30 minutos para isso acontecer. E depois, a terceira coisa que penso que me ajudou muito e que também te pode ajudar é olhar para as diferentes ferramentas que utilizas, as diferentes formas de comunicar e gerir projetos e perguntar: há alguma forma de simplificar isto? O meu lema é Keep it simple, make it happen. Mantém as coisas simples, faz acontecer e tem-me ajudado muito ao longo destes anos. Por exemplo,
Imagina que utilizas o WhatsApp para trocar mensagens em equipa. Dou este exemplo porque tenho trabalhado com líderes que utilizam grupos de WhatsApp. O Slack, o Zoom, o Gmail e o Google Drive. Bem, acaba por ser um pesadelo alternar entre estes contextos. Assim, simplificar e racionalizar os teus sistemas de comunicação também pode ajudar na mudança de contexto. Talvez não precises de tudo isso, é apenas algo em que pensar. E finalmente, a coisa mais importante que podes fazer é dar-te permissão para te manteres concentrada, concentrado em estado de fluxo. Pode ajudar a definir temporizadores, é uma ótima forma de o fazer. E só trabalhas nessa tarefa até o temporizador se desligar, o que significa que estás a trabalhar em algo específico. Não estás em mais sítio nenhum, ou a ver notificações ou a atender telefonemas. Agora, imagina-te sentado, à frente de um computador que não tenha redes sociais, essas aplicações e que tenha disponível apenas a única coisa de que precisas para fazer esse trabalho. Enquanto alguém não inventa isso, podemos criar nós esse ambiente com organização. Sei que nos dias que correm é desafiante, mas adoro fazê-lo. Portanto, se isso significar que tens de colocar o telemóvel fora do alcance, desligar todas as aplicações ou definir um temporizador para te manter num estado de concentração, num estado de fluxo, faz o que tens de fazer, porque acho mesmo que os custos da mudança de contexto, para além de perder as 5 semanas de trabalho por ano, e se isso não for suficiente para ti, vê também o que podes estar a fazer à tua saúde mental. Acho que era muito importante ter esta conversa contigo, por isso te trago este tema hoje. E estamos com as inscrições abertas para a nossa Masterclass gratuita sobre como criar um sistema de organização e gestão de tempo para uma rotina mais produtiva, equilibrada e tranquila, e também para o nosso programa de capacitação Time Value Matters que vai iniciar em breve. Isto porque o tempo de valor importa e ainda te podes inscrever. Então, estas são algumas das coisas que podes fazer já hoje para reduzir os custos de mudança de contexto e só uma revisão muito rápida. Primeiro, organizar os teus dias de trabalho. Número 2, sabe como vai ser o teu dia, implementa diretrizes para ti e para a tua equipa relativamente à utilização de aplicações e altera o plano de comunicação. Analisa as ferramentas que estás a utilizar, simplifica se puderes e dá-te a ti própria, a ti próprio, permissão para te manteres num estado de concentração, num estado de fluxo e criar um ambiente que te apoie e deixa a tua equipa saber que também a queres nesse estado. E é isso. Gostava de saber o que tencionas fazer para reduzir a quantidade de mudanças de contexto para ajudar na tua produtividade e saúde mental. Então, sabes que estou como @inopsocial no Facebook e no Instagram e adoraria ter o teu feedback. Podes enviar-me uma mensagem no Messenger ou um direct no Instagram. Diz-me uma coisa que vais fazer nas próximas 24 horas. Estou certa que serás mais feliz no trabalho e mais eficiente se decidires levar a sério este assunto que te trouxe hoje. Espero que tenhas gostado deste episódio. Acho que é um tópico importante. Envia-me a tua mensagem e mal posso esperar para ouvir a tua opinião. Esta é mais uma partilha que te deixo e espero que te ajude a fazer mais em menos tempo e assim poderes dedicar-te a outras atividades que têm valor para ti. Muito obrigada por estares aqui. É tudo por hoje e até breve.